Tenho certeza de que você vai achar esta série interessante. Hoje à noite é a lei da colheita idêntica. Bem no começo, Deus estabeleceu a lei da colheita idêntica. E disse Deus: produz a terra vegetação, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, no qual há semente, cada uma segundo a sua espécie, e assim foi. Gênesis 1 versículo 24. Agora somos avisados. Não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Como o homem semeia, assim ceifará. Gálatas 6 versículo 7. Então, não tente enganar a si mesmo por um momento sequer. Tudo o que está acontecendo em seu mundo, você plantou. Há apenas um plantador no mundo, e o plantador é Deus, mas o homem busca Deus fora de si mesmo, e somos avisados de que Ele está dentro de nós. Somos instruídos a examinar a nós mesmos. Testem-se a si mesmos. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem pelo teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Então, dentro de nós está o Senhor Jesus Cristo. E nos é dito: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Agora, onde Ele está? Quem é Ele? Se Ele está em mim e Ele é a causa dos fenômenos da minha vida e da vida de todos, então onde Ele está? Eu deveria encontrá-lo. É a busca mais importante do mundo, e eu o encontrei. Cristo em você é sua própria imaginação humana maravilhosa. Esse é o Senhor. Cada ato imaginário seu é o plantio de uma semente, e a colheita nada mais é do que a multiplicação da semente idêntica. Você não pode mudá-la. Como eu planto a semente? Bem, eu poderia plantá-la sem querer, e a maioria de nós faz isso. Eu leio o jornal da manhã e reajo emocionalmente. Naquele momento, plantei uma semente. Você me conta uma história, e eu reajo emocionalmente. Naquele exato momento, plantei uma semente e vou colhê-la, a mesma colheita. A maioria de nós não se lembra. Não nos lembramos do momento em que plantamos a semente, mas todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural só parece, é uma ilusão da memória vegetal murcha. Não conseguimos relacionar a colheita a nada que fizemos. Deixe-me contar uma pequena história simples. Em 7 de março deste ano, o Los Angeles Times publicou uma pequena história sobre um órgão de igreja perdido. O ministro chamou os detetives e anunciou que o órgão da igreja foi roubado. Ele deu uma descrição do órgão, da melhor forma que pôde. Eles encontraram o que pensaram ser o órgão que foi perdido, mas todas as marcas de identificação foram removidas. O número de série e tudo sobre identificá-lo para a propriedade foram retirados do órgão. O ministro disse aos detetives: olhem na parte de trás do órgão e vejam se encontram um clipe de papel com um pedacinho de papel preso a ele e este número escrito no papel. O detetive disse: por quê? E o ministro disse: eu o coloquei lá. Ele disse: por quê? Ele disse: só por precaução. Agora, ele está pregando a história de Cristo. Só por precaução foi quando ele plantou a perda, só por precaução. Para dizer a ele que ele era a fonte da perda daquele órgão, ele te daria um golpe se ele fosse maior. Realmente, ele era a causa daquela perda, mas você não podia dizer isso a ele. No entanto, ele repetirá do púlpito: não vos enganeis, pois Deus não se deixa escarnecer. Ele até citará Jó. Meus medos me sobrevieram. Jó 4 versículo 14. Pois meus atos imaginários, sejam eles de amor ou de medo, são sementes, e devo colhê-los. Vou lhe dar uma que é muito pessoal. Quando eu a plantei, eu não sei, mas eu tinha que ter plantado. E eu lhe mostrarei que, mesmo que você plante coisas desagradáveis involuntariamente, você não precisa ser a vítima. Você pode revisá-la e mudá-la, mesmo que você esteja confrontado com um problema aparentemente insolúvel. Quando saí daqui no ano passado, no mês de julho, despachei minhas 2 malas no aeroporto.
Quando cheguei em Los Angeles, uma estava faltando. O conteúdo eu não poderia substituir por $1.500. Eram todos os vestidos lindos que minha esposa tem, e todos os vestidos dela são feitos por um certo costureiro em Beverly Hills, e nenhum custa menos de $195. Ela fez esses vestidos ao longo dos anos para ela. Eles não eram novos, mas eu não poderia substituí-los, nenhum por menos de $195, além de outras coisas naquela mala. Meus ternos estavam em outra mala, perfeitamente bem. Registrei a perda. Eles disseram: quando o encontrarmos, se o encontrarmos, enviaremos imediatamente para o Sr. Goddard. Depois de 5 dias e nenhuma palavra, ligamos e eles disseram: está perdido. Fizemos todos os esforços e não foi encontrado. Faça uma reclamação e envie para San Diego, a sede do escritório da PSA. Minha esposa fez a coisa mais legítima do mundo de César. Ela detalhou o conteúdo da melhor forma possível e o que seria necessário para repor os itens naquela mala. Naquela manhã, por volta das 2 horas, acordei e disse: agora, olhe aqui. Eu ensino esse princípio e, portanto, causei uma perda em meu próprio mundo. Não quero nada disso. Eu ensino revisão. Ouvi o que o homem disse ao telefone. A coisa está perdida. Eles não conseguem encontrá-la, nós procuramos em todos os lugares. Então você lê nos jornais que centenas de milhões de dólares são roubados todo ano em nossos aeroportos, depósitos e cais por todo o país, e é um trabalho interno, por assim dizer. Então, às 2 horas da manhã, peguei minha mala nas mãos. Senti o peso dela, eu podia sentir o peso. Eu podia ver na minha mente a bolsa cinza com o couro preto. Eu podia realmente sentir isso, e eu senti isso com a sensação de alívio, pois de todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais intensamente sentido. Quando você está esperando alguém, e eles estão atrasados, alguém que você realmente ama, e eles estão atrasados, e fica cada vez mais tarde e você fica ansioso, e então você ouve a voz familiar, você sabe o alívio que vem. Bem, agora, é isso que você faz quando sente esse alívio. E então eu larguei isso, levantei e fui para minha sala de estar e simplesmente li minha Bíblia. Era cedo. Temos um apartamento adorável e tranquilo. Não temos vizinhos. Acendi as luzes e li minha Bíblia. No dia seguinte. Nenhum relatório. No dia seguinte, recebi uma carta com carimbo de São Francisco, uma letra estranha e peculiar com meu nome. Neville Goddard. O endereço estava correto. Quando abri a carta, havia um pequeno bilhete na mesma letra peculiar. Sua mala está na caixa 524, desculpe. O fantasma, e incluía uma chave. Então, liguei para os seguranças do aeroporto de Los Angeles e contei a eles o conteúdo da carta. Eu disse: tenho a chave. Bem, vamos investigar imediatamente. O que eles fizeram? Eles ligaram de volta em questão de 5 ou 10 minutos para me dizer que não existe tal caixa em Los Angeles. Eu os lembrei que a carta veio de São Francisco, então, ele disse: tudo bem, eu te ligo de volta. Ele ligou para São Francisco, e os seguranças chamaram a polícia local, e eles abriram o 524, e lá estava a minha mala. Eles abriram na presença dos policiais, e a coisa toda foi saqueada, completamente saqueada, totalmente virada do avesso. Eles a selaram e a trouxeram para baixo, e me pediram para ir com minha esposa, e na presença dos seguranças em Los Angeles eles abririam minha mala na minha presença. O que eles fizeram? Não faltava um lenço. Tudo estava virado do avesso. O homem se desculpou muito e disse: Sr. Goddard, lamento muito. Lamentamos pela companhia. Essas coisas acontecem. Não sabemos como acontecem, mas acontecem. Podemos limpar as coisas para o senhor? Eu disse: não, isso é algo que minha esposa e eu fazemos todo ano. Viajamos por mais de 2 semanas. Tudo o que vestimos é lavado a seco. Então, é um probleminha nosso,
e sempre fizemos isso. Então ele me deu seu cartão pessoal e disse: na próxima vez que você e a senhora Godard viajarem na PSA, vocês serão nossos convidados. Peguei o cartão e dei para minha esposa, e agora estamos aqui voltando como convidados da PSA. Mas não perdemos um lenço, nada, mas foi uma bagunça completa. O que eles estavam procurando, eu não sei, mas não encontraram nada lá. No entanto, isso está feito. Meu amigo Freedom Belry, todos vocês conhecem Freedom. Cerca de 3 meses atrás Freedom me ligou. Ele estava angustiado, ele estava em pânico. Ele disse: Neville, meu bem mais precioso é meu piano de cauda. Não posso trocá-lo por $4.000. Ele só tem seguro para 2. Bem, ele precisava de certos reparos, então o enviei de volta para a fábrica para os reparos. Quando ficou pronto, eles me ligaram e disseram que não o entregariam até que eu fosse até a fábrica, experimentasse e visse o trabalho feito, e então concordasse com o trabalho. Foi um trabalho de $400. Então, ele foi até a fábrica, testou o piano, aprovou, e eles disseram que o enviariam, e a data dada era terça-feira para entrega. Ele ficou lá o dia todo na terça-feira, mas sem piano. Ele ficou lá na quarta-feira, e sem piano. Na quinta-feira, ele ligou, e eles disseram: estávamos esperando uma carga completa. É por isso que não o retiramos a tempo, mas ele já foi retirado. Mas, infelizmente, não conseguimos encontrar nem o caminhão nem o motorista. Ambos desapareceram. Naquele momento, Freedom entrou em pânico. Ele disse: sabe, estou tão perto da imagem que não consigo fazer nada. Se fosse outra pessoa, eu conseguiria. Mas não consigo fazer por mim mesmo, e a única pessoa neste mundo a quem posso recorrer com confiança é você. Você me ajudará a trazer meu piano de volta? Agradeci a ele pela confiança que ele tinha em mim, e então, enquanto desligava o telefone, fui para o meu quarto, e comecei a me colocar no clima de ouvir sua voz. Eu tinha acabado de ouvi-la, me dizendo que ele estava com o piano. Naquela noite, um lindo concerto para piano estava passando. Todas as noites entre 8 horas e 10 horas temos uma estação chamada KPAK, e eles tocam de 2 a 3 horas de linda música clássica. Então, esta noite em particular, eles estavam tocando belos concertos para piano. Então, imaginei que era Freedom. Fiquei ali, encantado com a beleza desta música, e presumi que era Freedom tocando, e então desliguei assim que chegou ao fim, para não ouvir quem tocou. Presumi que era Freedom. Então, na minha imaginação, coloquei minhas mãos sobre seus ombros e agradeci pela alegria que ele me deu e me senti completamente aliviado pelo que tinha feito. 2 dias depois, ele telefonou para dizer que tinham encontrado o homem. A princípio, ele não revelou o que tinha feito com o caminhão ou seu conteúdo, mas eventualmente confessou, e eles pegaram o piano. Então o piano está de volta na casa de Freedom. Tudo o que ele precisava era de uma afinação por causa da longa viagem e do calor extremo durante o dia e do frio à noite. Agora ele tem seu adorável piano, e ele o valoriza mais hoje do que antes da perda do piano. É como um filho perdido voltando para casa. Então, aqui temos uma lei. É um princípio, e de manhã, à tarde e à noite você e eu estamos operando esse princípio, e não podemos pará-lo. Se o mundo parece confuso hoje, está confuso porque nós, o poder operante, o fizemos o que é. Não há poder fora do homem fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque Deus se tornou homem, para que o homem se tornasse Deus. Ele realmente se tornou como eu sou, para que eu possa ser como ele é. Ele não está fingindo que é Neville, ele realmente se tornou Neville. Ele não está fingindo que é você, ele realmente se tornou você. E em você, ele é sua própria imaginação humana maravilhosa, e um dia você saberá disso. Você saberá disso além de todas as dúvidas do mundo. Quando ele despertar completamente dentro de você e seu filho o chamar de pai, então você saberá disso. Mas até que seu filho o chame de pai, e você conheça esse relacionamento, experimente.
Teste a si mesmo para ver se você está se apegando à fé. Que fé? As pessoas dizem. A fé cristã. Bem, o que é a fé cristã? Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Bem, você acredita que Ele está em você? Não. Bem, então, você não acredita no Senhor Jesus Cristo. Você não percebe que o Senhor Jesus Cristo está em você, e que não há outro Senhor. Então, como Blake disse, Babel zomba, dizendo que não há Deus ou Filho de Deus, que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino do Senhor Jesus Cristo, és tudo uma ilusão, mas eu te conheço, ó Senhor, quando tu surges sobre meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e neste moinho de ferro, pois tu também sofres comigo, embora eu não te veja. E a voz divina responde: Não temas. Eis que estou sempre contigo. Apenas acredita em mim, que tenho poder para ressuscitar da morte teu irmão que dorme em Albion. De Jerusalém. Isso, eu sei por experiência que ele pode ressuscitar da morte aquele que dorme no homem universal, chamado Albion. Um dia você experimentará isso. Você realmente experimentará a história do Senhor Jesus Cristo. E quando você experimentá-la, você é o Senhor Jesus Cristo. Você experimentará isso em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente, e seu filho o chama de Pai. Você diz: O quê? Jesus tem um filho? Ele é um filho, o mundo dirá. O mundo não entende o mistério do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai. Estou há tanto tempo convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Aquele que me viu, viu o Pai. Como, então, pode chamar-me e pedir-me que te fale do Pai? Estou há tanto tempo convosco, e ainda não me conheces. Eu e o Pai somos um. João 10 versículo 30. E então você dirá: Mas ele também não disse: O Pai é maior do que eu. Sim, mas o Senhor não é inferior quanto ao seu ser essencial, apenas quanto ao ofício, como aquele que ele enviou. Mas ele nos diz que o remetente e o enviado são um. Então, quando você me vê, você vê aquele que me enviou, mas no ofício do enviado, eu sou inferior quanto ao meu ser essencial, o remetente que me enviou. E, então, ele disse que sua lei é válida para todo sempre. Bem, qual é sua lei? O que quer que você deseje, acredite que você recebeu, e você receberá. Essa é a lei. Quem quer que acredite que o que ele diz acontecerá, isso será feito para ele. Você acredita nisso? Você realmente acredita que pode colocar sua mão em um amigo e dizer a ele que nunca o viu com melhor aparência, ou ouvi-lo dizer que nunca se sentiu melhor? Você pode colocar sua mão na mão dele e parabenizá-lo por sua boa sorte e fazê-lo dizer que nunca teve mais? Aqui vai uma história simples. Uma senhora me ligou há cerca de 8 meses, toda animada. Ela disse: Neville, você pode me dizer que eu tenho 10 milhões de dólares? Eu lhe darei 1 milhão se você me disser que eu tenho 10 milhões. Bem, eu conheço essa senhora há anos. Na verdade, eu a dei para o marido dela. Ela não tinha pai, e ela disse: Você vai me dar para o marido? Eu disse: De bom grado, com prazer. Durante a recepção, uma senhora veio até mim e disse: Agora, me diga, quem é você? Eu disse: Eu sou o pai da noiva. Ela disse: Você é o pai da noiva? Eu disse: Sim. Ela disse: Eu paguei pelo serviço, mas vi você entregá-la. Mas me diga agora, quem é você? Eu disse: Eu sou o pai da noiva. Bem, ela disse, acontece que eu sou a irmã da noiva. O que você poderia fazer? Ela era a irmã da noiva. Mas eu não sabia que ela tinha uma irmã. No entanto, ela ligou e me pediu para ouvir que ela tinha 10 milhões de dólares. Cerca de, eu diria, 2 meses atrás ela ligou. Ela mal conseguia falar, de tanta excitação. Ela disse: Sabe,
meu irmão, e esta parece uma história incrível, recebeu desta senhora, uma senhora muito, muito idosa, todo o patrimônio, e o patrimônio ultrapassa 100 milhões de dólares. Bem, eu não pedi para ela prender a respiração até que uma propriedade desse tamanho fosse liquidada. As chances são de que ela vá embora, e outros a seguirão. Em uma propriedade dessa quantidade enorme, você encontrará todos os tipos de pessoas alegando que são a mãe, ou o irmão dela, ou isso, aquilo e o outro. Então, eu não disse uma palavra a ela para desiludi-la de alguma forma. Ela estava no clima, um clima de enorme riqueza, e ela andava naquele estado, esperando que o irmão tivesse a propriedade liquidada. Sem dúvida, ele prometeu a ela 10 milhões dos 100 milhões, pois ele sabia o valor da propriedade. Mas esqueça essa parte, ela estava no clima de riqueza. Ela me ligou há um mês, e esta é a história dela, e agora é um fato. Ela não precisa esperar por esta propriedade. Ela disse. Sabe, essas duas senhoras idosas vieram para a reunião. O marido dela tem uma pequena igreja, não muito maior do que esta sala, e essas duas senhoras idosas de calças, nem um pouco bem vestidas, você não pensaria que elas poderiam contribuir com um centavo para o sustento da pequena igreja. Elas disseram a ela um dia: Você tem uma hipoteca neste lugar? Ela confessou: Sim, temos uma hipoteca. Quanto? Ela disse a elas, e elas disseram: Tudo bem, nós cuidaremos disso. Eles pagaram a hipoteca da casa e da igreja 100%, compraram um carro novo para ela e deram a ela o bilhete rosa, e criaram um fundo fiduciário de $1.000 por mês para o resto de seus dias terrestres. Veja, ela estava no clima. Ela estava no clima de riqueza fantástica. Quer essa enorme propriedade seja liquidada ou não, ou seja verdade ou não, pelo menos ela estava no estado que a chamou, por aquele ato imaginário, a mesma colheita idêntica. Se você realmente acreditasse no Senhor Jesus Cristo e o identificasse como sua própria imaginação humana maravilhosa, não há outro Senhor. Ele literalmente se tornou como você é, para que você possa ser como ele é. A encarnação ocorreu no Calvário, não em Belém. Quando Deus se tornou homem, isso é o Calvário. Essa é a encarnação, e ele não está fingindo. Ele teve que se esvaziar completamente de toda a sabedoria e todo o conhecimento, e todo o poder para se tornar nós. Em Belém, nos tornamos como ele é. Esse é o mistério. E aqui esta noite, se você sabe quem ele é e confia nele 100%, você pode se voltar para ele, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas. Não há restrição colocada sobre o poder de Deus, se você sabe quem ele é. Mas se você tem alguma pequena reserva, você fará isso, mas, bem, então, não o ligue. Se você disser simplesmente, bem, eu perguntarei a 3 ou 4 pessoas, caso uma falhe, você não conhece Cristo. Se Freedom tivesse me ligado e, então, ao desligar, chamado uma segunda, terceira ou quarta pessoa, ele não teria confiança em meu ensino nenhuma. Mas eu conheço Freedom, ou eu nunca teria dito a ele para vir a esta cidade e ensinar. Mas eu senti em Freedom o homem que eu queria que ele fosse. E Freedom veio aqui, e ele ensinou, e ele é um professor maravilhoso. Ele não ensina a promessa porque ele não teve a promessa. Ele teve a lei, e ele conhece a lei. Bem, quando você está tão perto dela, você acha difícil operar. Bem, aqui está uma mão. Se o dorso desta mão começou a coçar, ela não consegue se alcançar, mas o que há de errado com isto? Usando a outra mão para coçar. Isto não pode vir em seu auxílio e coçá-la? Há apenas um corpo. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4, 6. Então, como um corpo, ele se volta para um aspecto de si mesmo, que é o corpo único, e ele se volta para o aspecto de seu corpo em quem ele tinha confiança, e ele me chamou. Bem, naquele momento eu o ouvi, e então o abandonei. Você não faz isso dia após dia, você simplesmente faz, e está feito. Há sempre um intervalo de tempo entre uma semente que é plantada e a colheita dessa semente, então apenas a abandone.
Você não a pega todo dia para ver se ela está realmente crescendo. Você a deixa, e a coisa germina, e então ela se torna frutífera em seu próprio tempo devido. Infelizmente, não temos consciência do momento do plantio da semente, e quando a colheita aparece, negamos nossa própria colheita. Não conseguimos acreditar nem por um momento que fizemos isso. Recentemente li uma entrevista com a senhora Martin Luther King, a viúva do grande evangelista, e ela disse no dia em que o falecido presidente Kennedy foi assassinado: "Meu marido se virou para mim e disse: 'É assim que vou morrer. Eu também serei assassinado.'" Ele era um ser poderosamente emocional, ele se identificou com aquele martírio. Se ele queria ser um mártir por sua própria causa ou não, eu não sei. Mas suas próprias palavras, meu marido me disse quando ouviu a história do assassinato de Kennedy: "É assim que eu vou ser morta. Eu vou sair assim mesmo." Agora, você diz a esse homem que ele fez isso, e que aquele que agora serve 99 anos foi apenas o meio pelo qual sua vontade foi externalizada, ele não acreditaria. Há sempre alguém pronto, esperando para ajudar na externalização da minha vontade, e minha vontade é um simples ato imaginário, isso é tudo, e, então, se você pode ser usado, se você não estiver naquele estado em que pode ser usado, você não será usado contra sua vontade. Mas há aqueles que estão caindo em todos os tipos de estados neste mundo. Há aqueles que se sentem em casa sendo um ladrão. Bem, se eu sinto que perdi algo, os estados ocupados por homens que acreditam ser ladrões cumprirão minha vontade para mim. Se eu sinto que estou seguro, há aqueles no mundo que farão sua parte e ajudarão no nascimento do meu sentimento de que estou seguro. Depende inteiramente de nós. O que estamos fazendo? Bem, você não pode mudar esta lei eterna da colheita idêntica. Você a encontrará no primeiro capítulo do livro de Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 11. E disse Deus: "Produz a terra vegetação, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, em que haja semente, cada uma segundo a sua espécie." E assim foi. E nada aconteceu no mundo para mudar isso. É a mesma lei maravilhosa. Então, o que quer que sejamos hoje, somos pelo fato de sermos o semeador. As pessoas amam semear. Mas o que é reconfortante é isto, que a palavra de Deus foi semeada, e ninguém pode mudá-la. E onde ela é semeada? Ela é semeada em você. E a palavra não pode retornar vazia, mas deve realizar aquilo que ele propôs. Pois, em cada criança nascida de mulher a palavra de Deus foi plantada, e essa palavra, na plenitude dos tempos, irá irromper e a história de Deus se revelará no homem em quem ele a plantou. Então esse homem saberá que ele é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a coisa mais gloriosa do mundo. Se você sofre agora por causa de sua plantação estranha, tudo bem, mas tenha em mente: a palavra de Deus foi plantada, e você não pode falhar. Nenhuma criança nascida de mulher neste mundo pode deixar de um dia perceber que é Deus Pai. Se alguém falhasse, a coisa toda falharia. Ninguém pode falhar, não, nem mesmo um Hitler, nem mesmo um Stalin, pois por trás da máscara chamada Stalin e da máscara chamada Hitler, há aquela palavra de Deus que é perfeita, e ela crescerá. E, um dia, ela explodirá. Eles partiram deste mundo apenas para os nossos sentidos físicos, mas não partiram realmente. Estão em um mundo exatamente como este, terrestre, em um corpo que é novo, inexplicavelmente novo, mas um novo corpo, em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito neles, pois, aquele que começou uma boa obra em vocês a completará na revelação de Jesus Cristo. Então, a coisa toda é o processo do desdobramento da palavra no homem. O dia chegará, e ele virá com uma repentina chocante. Na próxima segunda-feira, 20 de julho, será meu 11º aniversário do meu nascimento do alto. 11 anos atrás, no dia 20 de julho, eu nasci do alto nesta cidade, no St. Francis Drake Hotel. É verdade. A história é perfeitamente verdadeira, como você a lê no Evangelho sobre Jesus Cristo. Ele está enterrado no Santo Sepulcro, que é o crânio do homem. Um dia, o homem desperta dentro de seu crânio e se encontra completamente selado,
e ele sabe que é um sepulcro. Lá está ele, completamente selado. Mas ele é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, como Cristo é definido na história da Bíblia. Porque você é o poder de Deus, você tem o poder de sair, e porque você é a sabedoria de Deus, você tem a sabedoria de saber o que fazer. E você sai do túmulo do seu próprio crânio. E todas as imagens das Escrituras envolvem você, o bebê, as testemunhas, tudo, e aí está você, nascido do alto. E vos é dito, é preciso nascer do alto, porque, a menos que nasças do alto, não podes entrar no reino dos céus, que significa a nova era. Mas enquanto você está aqui nesta era, se você não nascer do alto antes que a chamada morte aconteça, a morte é apenas a passagem por uma porta, mas você não morre. Nada morre. Você passa pela porta. Aqueles que permanecem não podem vê-lo além da porta. Mas você não está morto, você está tão vivo quanto está aqui, e em um corpo como este, só que jovem, não um bebê, jovem, cerca de 20 anos de idade, em um ambiente mais adequado para o trabalho que você ainda deve fazer. E então, um dia você nasce do alto e, a partir daí, você entra em um mundo totalmente diferente, uma nova era. Não é uma área, é um corpo. E onde quer que você esteja, vestido com esse corpo, tudo é perfeito. Nada pode permanecer imperfeito em sua presença, onde quer que você esteja. Então, o reino dos céus não é uma área. Não é um reino. É um corpo. Onde quer que você esteja, nada permanece morto. Tudo é feito vivo e perfeito. Árvores que estão mortas há muito tempo e transformadas em pedra florescem quando você passa. Coisas que estão completamente erradas são perfeitas quando você passa. Sementes que não estão crescendo brotam quando você passa. É um corpo. Então, o reino dos céus é um corpo. É o corpo perfeito. É o corpo do Senhor ressuscitado dentro de você, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nada pode permanecer imperfeito quando você nasce do alto. Mas hoje à noite, no mundo prático em que vivemos aqui, que ainda estará com você quando você passar pelo portão chamado morte, será um mundo prático, você encontrará este princípio ainda operando. Todos que não são nascidos de cima ainda estarão procurando por este princípio para descobrir como fazer as coisas virem ao seu mundo que ele quer. É um princípio simples, simples. Você começa a saber que sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Embora eu não saiba agora por experiência própria, eu acreditarei e então o colocarei à prova. Eu o testarei, e então você estabelecerá uma meta de vida para si mesmo ou para um amigo e então se convencerá de que as coisas são como você gostaria que fossem. Quando você está convencido de que elas são, você não faz nada. O vasto mundo inteiro auxilia no nascimento dessa suposição. Tudo o que você precisa fazer é assumir que as coisas são como você quer que sejam, e nesse estado deixar ir, e todas as coisas se movem para ajudar no nascimento de sua suposição, não há necessidade de ir a ninguém. Primeiro de tudo, o vasto mundo inteiro é você mesmo empurrado para fora de qualquer maneira. Não há necessidade de se vingar. Apenas vá tratar dos negócios do seu pai, esqueça, faça o bem. Você não se cansará de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá se não se cansar. Então, mesmo que você sinta que foi injustiçado, esqueça. Quando eu colocava minha mente em quem fez isso, ou em quem eu pensava que fez isso, que assinava o fantasma, eu ainda estaria procurando minha mala. Mas eu esqueci completamente disso e quando César ligou, eu me voltei para o único que nunca falha, e essa é a imaginação de cada um. Veja, nós existimos em corpos físicos, mas vivemos na imaginação. Você não pode fugir disso. Esse é seu corpo imortal. Então, você vive na imaginação, você só existe em corpos físicos. E esses corpos se transformarão em pó, mas serão restaurados rapidamente, instantaneamente, posso lhe dizer. O mundo dirá. Como você sabe? Bem, eu sei. Eu sei por experiência, não estou especulando. Eu vejo meus amigos, aqueles que se foram, e eles estão em um mundo exatamente como este. Eu os encontro. Eles não nasceram do alto enquanto estavam aqui,
e eles ainda não nasceram do alto, agora que estão lá. E, então, eu os encontro, e discuto com eles e ensino-lhes este princípio. Mas não posso ir além disso, pois então não estarei funcionando naquela esfera. Tendo passado pelas 4 cenas dramáticas conforme discutido nas Escrituras, cheguei ao fim do drama. Mas somente agora, enquanto ainda estou ancorado a este corpo, posso encontrá-los à noite quando coloco esta coisa indicando o corpo físico para baixo e vou dormir. Eu encontro meu pai, minha mãe, meus irmãos, e os instruo sobre este princípio. Então eles estão se instruindo, e espero que aqui no mundo, vocês também, se tornem professores e ensinem, mesmo que o corpo durma na cama. Pois o que mais se deve aprender? Se você sabe que há um princípio pelo qual você pode ser o que você quer ser neste mundo, então o que mais é importante? E você simplesmente leva uma vida boa, maravilhosa e livre, sem machucar ninguém, e simplesmente fazendo o que você considera o bem como você o entende, quando você leva isso a sério e não volta atrás. Teste-se todos os dias para ver se você está mantendo a fé, e a fé não está. Eu acredito na fé protestante ou na fé católica ou na fé luterana ou na fé judaica. Não, você acredita em Deus? Pois Deus está em você. Seu nome está em você, e ele e seu nome são um, e seu nome é, Eu Sou. Isso é Deus. Então, quando você diz, Eu sou Mary, tudo bem, você colocou algo nisso. Se você diz, Eu sou Leury, você colocou algo nisso. Mas o nome dele é Eu Sou. Bem, você pode colocar, Eu sou rico, eu sou feliz. Você pode colocar esses atributos nisso, e andar no estado de consciência de que você é realmente esse estado vivo, que eu sou feliz, e de uma forma que você nem sabe, você será feliz. Você será feliz aqui enquanto você aparentemente está acordado, e você é feliz lá enquanto você aparentemente está dormindo. O dia em que você realmente acorda, que choque! Porque se você disser ao vasto mundo inteiro que eles estão dormindo profundamente, eles não vão acreditar. Se eu disser ao vasto mundo inteiro esta noite, você está profundamente adormecido, e o sonhador em você está sonhando o sonho, e o sonhador é Deus. Eles pensariam que eu sou louco. Eu teria dito a qualquer um que me dissesse isso, que eles também eram loucos, até o dia em que aconteceu comigo. E quando eu, o sonhador, acordei dentro do meu crânio, eu me perguntei: quem me colocou aqui? Há quanto tempo estou aqui? E, aqui, o tempo todo, eu estava sonhando, e o sonho parecia tão objetivamente real, tão completamente real, que eu não percebi que era tudo um sonho, e que eu me descobri como o sonhador do sonho, e todo o vasto mundo está simplesmente desempenhando o papel que deve desempenhar por causa da natureza do sonho que eu estava sonhando. Então eu acordei dentro de mim para descobrir quem era o Dreamer. E o Dreamer era o Senhor Jesus Cristo. Somos informados nas Escrituras para deixar tudo e se apegar à sua esposa até que vocês se tornem um, e o homem pensa que isso significa a mulher com quem você se casa. Não. Esta é minha emanação. Esta é minha esposa. Devo me apegar a ela até que finalmente o sonhador e a coisa que ele está sonhando se tornem um. Mas o sonhador é o Senhor Jesus Cristo. Então, onde quer que haja dois, você é um, e você pode compartilhar o que você fez como experiência com os outros, mas você não sai por aí falando sobre isso, porque se alguém lhe disser, olha, aqui está ele, ou olha, ali está ele, não acredite, pois você nunca conhecerá Jesus Cristo de verdade até que ele se pareça com você. Quando você o vê, ele é exatamente como você, eu lhe digo. Dizem-nos, ele é a rocha. Mas da rocha que te gerou, tu te esqueceste do Deus que te deu a luz. Deuteronômio 32 versículo 18. E eles correram da rocha sobrenatural, e a rocha era Cristo. Eu lhe digo que se a rocha de Cristo está em você, e eu sei que está, então a rocha está em você. E um dia você verá que dentro daquela rocha há um homem, e quando você o vir, você dirá, ora, sou eu. Você realmente o verá, e dirá: porque sou eu. A rocha se fragmentou, e essa rocha reuniu todos os seus diferentes fragmentos e formou a si mesma na forma humana. E um dia você a verá.
É uma forma humana que está sentada diante de você. Quando você olha para ela, ela brilha, está viva, mas com um rosto que você nunca viu antes, um rosto tão bonito como esse. Você nunca viu tamanha força de caráter com um rosto de majestade. Você o nomeia, o rosto tem imperfeição. Esse é o seu rosto. É você. E então, a coisa toda brilha como o sol, e então explode. Esse é o homem em você. E o homem é o Senhor Jesus Cristo. Então, somos informados nas Escrituras: se qualquer homem disser a vocês, eis aqui o Cristo, ou eis ali ele, não acreditem nele. Por quê? Porque quando ele aparecer, nós o conheceremos. Por quê? Porque ele será como vocês, exatamente como vocês, seu rosto, lindo como é, elevado ao enésimo grau de perfeição, sem mácula, e que caráter! Você nunca viu tanta força de caráter como verá no rosto que é seu. Você nunca viu tanta majestade como verá no rosto que é seu, tanta beleza como naquele rosto que é seu rosto. Então, a rocha, como lhe foi dito no capítulo 32 de Deuteronômio, é literalmente verdadeira. Sentado um dia em silêncio, contemplando nada em particular, de repente uma rocha de quartzo adorável daquele tamanho me indicando surgiu diante de mim. Eu simplesmente olhei para ela, sem esperar nada, e de repente ela se fragmentou, quebrada em inúmeros pedaços, e então, como um imã, atraiu todos os pedaços juntos em um homem sentado na postura de lótus. Olhei para ele, e de repente estou olhando para mim mesmo e então percebo. Esta coisa está viva, e algo que eu não poderia na eternidade esperar ser a beleza, a majestade, e estou olhando para mim mesmo. E então ela começou a brilhar, e brilha como o sol e então explode, e você vê a rocha. Você pode estar familiarizado com aquele lindo poema de Robert Graves. Segure firme com ambas as mãos, aquele amor único que sozinho. Conforme você busca a terra, restaura a fragmentação no ser verdadeiro. Aquele amor único que sozinho restaura a fragmentação no ser verdadeiro. Sim, aquela rocha foi fragmentada, e cada parte do mundo é apenas você fragmentado, e quando você chegar ao fim, você trará tudo de volta para o ser único que se tornou fragmentado. E é o seu ser, o único ser. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Mais uma vez, o meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.